boa tarde, Caraguatatuba, boa tarde, São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Guararema. Hoje nós vamos... Infelizmente, aqui nós estamos com um problema sério devido à internet de Guararema. A dona IDC é brincadeira. Eu estou usando aqui o meu celular, porque eu estou usando a internet da Claro. A internet da Claro, por celular, é melhor do que a internet da IDC de Guararema por cabo. Não é? É uma tremenda irresponsabilidade, a gente não consegue trabalhar. Tem um professor aqui, Dadinho, que é professor da USP, ele é obrigado a contratar da HughesNet para suprir a deficiência da IDC, mas a IDC não perde por esperar. Não perde por esperar que a gente vai estar adotando as medidas cabíveis, porque é um desrespeito total com o cidadão. Não é? Como que funciona? Funciona assim, Dadinho. A maioria das pessoas usa o celular para o WhatsApp, então não percebe as quedas bruscas de energia, de sinal que tem aqui. Agora, se você precisa trabalhar, você não consegue fazer uma live, você não consegue dar uma aula. Tal. Então, esse é o problema, né, Dadinho? Isso daí é a questão de falta de ética. Isso aí, na verdade, é falta de cidadania, né? Porque o povo é muito passivo, né, Dadinho? Eu acho absurdo. Uma vez meu irmão passando comigo ali, o Zé Carlos, passando comigo na Tamoios, ele falou que absurdo, né? Primeiro, o preço da Tamoios caríssimo. Aliás, dizem as más línguas que a Tamoios pertence a Tamoios não, as empresas aí de pedágio têm uma boa participação aí da família Covas na sociedade, né? Pois é, mas vamos deixar quieto aí. Né? Então é o seguinte, mas aí você passa ali na Tamoios, paga caríssimo, aqueles radares são pega-trouxa, e você, Nadinho, você até quer que você fale sobre radares. E eu acho correto que tenha radares sinalizadores de velocidade aonde corre perigo. Eu quero daqui a pouco perguntar a sua opinião técnica sobre os radares. Fale como técnico de segurança. Os radares que existem na Tamoios. Que é aquela redução de velocidade absurda. E não sei por que a Câmara de Caraguatatuba ninguém faz nada. Ou talvez eu desconfie. Mas acontece que o pior de tudo, Dadinho, é você pegar um trecho que não está construído ainda, que é o trecho da serra, e ainda paga. É a mesma coisa que você ir numa academia de musculação, ou ir ao médico e falar, doutor, vou pagar para você uma cirurgia aqui adiantada, ou vou pagar para você uma consulta adiantada que eu não fiz ainda. Tá? Fica aqui. Então, isso que é absurdo. Então, a primeira questão, Dadinho, para discutir essa questão do radar, a primeira questão é o seguinte, você que é técnico de segurança do trabalho, você, por acaso, conhece, você estudou, vocês conhecem segurança viária? Primeira pergunta é essa. Você conhece segurança viária? E, se você conhece segurança viária, a Tamoios, que aumentou, melhorou, portanto, dizem as pessoas que não são técnicos, e aí eu volto a pergunta para você que é técnico, as pessoas que não são técnicos dizem que poderia estar andando mais ali na Tamoios. Mas o interessante é o seguinte, você está a 80 por hora, de repente baixa para 60, sem nenhuma motivação. Não tem escola, não é uma avenida. Eu queria que você falasse um pouco aí desses radares da Tamoios. Ô, Pitágoras, a gente tem que ver, nós temos que ver uma coisa muito importante. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando em respeito de trânsito rodoviário, eu desconheço, certo? Não tenho conhecimento técnico muito grande. Mas como técnico de segurança do trabalho, a gente acaba ampliando o nosso horizonte. Então, relacionado primeiro, às velocidades, que aí interfere bastante na área de segurança. A maior parte dos radares da Tamoio estão localizados para a indústria de turismo, indústria de multas. Quando eles colocam um radar móvel, eles colocam atrás de uma árvore, atrás de um morão, um carro quebrado na estrada com o capô do motor aberto, mas o radar funcionando. Então, eles colocam para multar. E, normalmente, a sinalização de trânsito, seja quais forem, tem dois motivos. Primeiro, alertar e educar.
E os radares da Tamoio não estão nem um pouco preocupados com uma coisa com outra. Outra consequência dos radares, dessa indústria de multa que o Estado usufrui das rodovias, é no caso da Tamoio, a velocidade é subdimensionada. Onde dava para andar perfeitamente a 100 km por hora, é 80. Onde dá para andar normalmente, com segurança, a 80, é 60. Então, é subdimensionado realmente para provocar. E uma estrada num trânsito limpo, a Tamoios dá perfeitamente de andar 100 km por hora em seu maior trecho. Seu maior trecho. Realmente, o radar seria válido, principalmente para a educação, porque, infelizmente, temos motoristas que abusam, e isso daí merecem serem multados, não tem dúvida nenhuma. Agora, tem uma outra situação, Pitágoras, que o radar funciona, de má fé, é quando você tem, por exemplo, você tem um trecho de 80 km por hora, aí pega um carro na sua frente, um caminhão carregado, por exemplo, que está a 60 por hora. Você está esperando uma oportunidade de ultrapassá-lo, porque a velocidade é 80 por hora naquele trecho, e você está atrás de alguém que está andando a 60. Então, se você percebe que você tem uma estrada livre e dá para ultrapassar, você acelera para ultrapassar. E por não acelerar para ultrapassar, muitas vezes se ultrapassa a velocidade permitida naquele local. Está o radar te esperando, porque os operadores de radares conhecem a estrada com a palma da mão. Então, eles sabem quais são os lugares de ultrapassagem com segurança, mas que obriga o motorista que vier na segunda posição, na terceira posição, a aumentar a sua velocidade. Porque se você está atrás de um carro com a velocidade máxima de 80, o carro está com 70, você ultrapassando, você vai, naquele trecho, naquele momento, você vai a 90 por hora. Muitas vezes, um trecho apenas de 200, 300 metros. E aí está o radarzinho, está o operador de radar lá e espera. Dá a impressão que essa indústria de multa até favorece os operadores, porque fica na dúvida se será que eles não ganham por comissão, em vez de ganhar alguma coisa fixa, não ganham pelo número de multa que é realizada? Agora, a grande questão... Então, só mais uma questão, Dadinho. É que, na verdade, a empresa de radar provavelmente seja de algum político, né? Algum político ligado aí ao PSDB, o rei do radar, né? Não, o radar nas estradas hoje é uma cultura de multa. É uma cultura de multa. Infelizmente, é uma cultura de multa. E o brasileiro, normalmente, o motorista brasileiro, parece que provoca isso daí. Porque nós poderíamos muito bem andar numa velocidade máxima permitida sem preocupação, num trecho livre. Mas não. Aí você vai fazer ultrapassagem em lugar proibido, você vai aumentar a velocidade, porque os acidentes que ocorreram agora, essa semana, 2 deles foram ultrapassagem para o local proibido. Então, nós temos que nos educar também. Nos educar. O radar deveria... Sim, eu concordo com você, mas eu quero te dar um exemplo meu. Eu quero te dar um exemplo meu. Vou te dar o meu exemplo particular. Eu sou pé de breque. Eu ando na Tamoios a 80 por hora. Mas já ocorreu comigo de eu estar numa velocidade, andando a 80 km por hora, levo multa toda hora ali, porque eu caio naqueles pega-trouxa. Entendeu? Caio naqueles pega-trouxa. Desculpa, Davi, continua. Realmente agora, eu tenho que... Agora, em relação aos radares. Os radares na Tamoio começaram errado. Primeiro começaram numa rodovia que ainda estava em manutenção. Como é que coloca radar cobrando um serviço de primeira? Porque o radar, não, desculpa, o pedágio, porque o pedágio significa estrada com qualidade, com manutenção de primeira. Não, mas o Estado negociou a colocação dos pedágios e a estrada ainda em manutenção. Um exemplo disso, que é um absurdo, que tanto o governo de São Paulo alega que estava na justiça, é aqueles 100 metros ali no quilômetro 52 em Paraibuna. Deu um desmoronamento do talude no trecho em direção a Caraguatatuba,
caiu um talude ali de uns 50, 60 metros de largura, impedindo uns 100, 200 metros de rodovia, e ficou mais de 6 anos, um trecho de apenas uns 100 metros. Aí, quem estava cobrando pedágio não tinha nada a ver com isso, porque a estrada era para ser entregue limpa. Quem fez o serviço do talude ali, da duplicação da pista naquele local, disse que eles tinham entregue no prazo combinado. O Estado entrou na Justiça dizendo que eles tinham que fazer. Agora, e o Judiciário levou 6 anos para dar perda para o Estado e o Estado fazer. Uma obra que colocou em segurança os usuários da Tamoios durante 6 anos, você pode ter absoluta certeza que agora parece que o governador autorizou a manutenção daquele trechinho, porque autorizou não, a Justiça obrigou, depois de 6 anos, você pode ter absoluta certeza que em 30 dias, 60 dias, o trecho está limpo e o talude está corrigido. Então, algo que demorou 6 anos, colocando centenas e milhares de pessoas em risco, porque é um trânsito forte, principalmente fim de semana e temporada, nós vamos ter, olha, vamos jogar um prazo maior, 90 dias, em 3 meses, pode ter absoluta certeza que o quilômetro 52 vai estar resolvido. E aí eu pergunto, qual foi a lógica de 6 anos de atraso? Então, Dadinho, a grande questão, que é isso que a gente vai discutir hoje, é a gente culpa os políticos por má gestão. No entanto, em primeiro lugar, nós já não temos mais políticos na política, né? Você mesmo é um exemplo de que político hoje não se elege, não é verdade? O cara que for querer ganhar a eleição com base na política é a arte da negociação, da boa conversa, a arte de unir interesses contrários, é a arte da conciliação. E hoje não tem mais política na política. Mas aí a grande questão, até que nós vamos discutir isso hoje, é a questão da falta da cidadania. Por quê? Porque as pessoas colocam o prefeito lá na prefeitura, o vereador na Câmara, e depois não fiscaliza e não cobra a ação dos prefeitos. Desse prefeito. E o prefeito não está nem aí, o prefeito, seja de Caraguatatuba, seja de São Sebastião, seja de Ubatuba, seja de Ilhabela, seja da cidade de Cafundó da Serra, qualquer lugar do mundo, do Brasil, prefeito nenhum mais se preocupa em agradar o povo. O prefeito não precisa de povo, porque a eleição hoje em dia é decidida totalmente na base do dinheiro. Vejamos, por exemplo, um exemplo claro disso, não é? O presidente, é o governador do estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo é um sujeito, é um playboy. Além de ser playboy, ele é profundamente elitista, ele não gosta de gente, ele só gosta de rico. Ele não gosta de... Ele já falou isso. Certa feita, ele falou que quando ele quis dar ração para os pobres, que pobre não tem direito nem a ter sabor na comida, quando a comida do pobre é melhor do que a do rico. Então, quer dizer, por que o João Dória foi eleito e contrapontuando com um político? Poderia ter sido eleito o Márcio França, foi eleito o João Dória. Por quê? Dinheiro. Agora, o João Dória não comprou o voto individualmente dos eleitores, mas ele pagou por apoios a todos os vereadores que apoiaram o João Dória, prefeito que apoiou o João Dória, não foi por amizade, não foi por carinho, não foi por causa de signo, não foi por causa de promessa de fazer obra, não. Foi porque o João Dória pagou uma boa grana por os apoios políticos hoje, tanto na hora da eleição quanto nos parlamentos, são decididos, infelizmente, à base como diz o Jânio Quadros, que acabei de ler um livro do Jânio Quadros agora, espórtulas constrangedoras. Né? Espórtulas constrangedoras. Aí, Dadinho, essa questão aí, por exemplo, é a seguinte. Aí a gente coloca o prefeito lá e fica... tá bom.
tá bom assim. Do jeito que ele levar, tá bom. Agora, Dadinho, se você contrata um cara para administrar... Você tem uma empresa. Então, o Caraguatatuba, supondo que é uma empresa. Aí você contrata um gerente e coloca ele lá por 4 anos para administrar a sua empresa. Você vai deixar o gerente fazer o que ele quer? Os prefeitos estão certos, sim, Dadinho. Eu não vou dizer que eles estão errados, não, porque eles não dão satisfação, porque também ninguém cobra, ninguém pede. E ninguém pede satisfação. Então, quer dizer, você coloca pedágio, está tudo bem. Coloca o pedágio, o preço que quiser, o povo reclama, só na hora que passa o pedágio, depois não vai para o jornal reclamar e tal, e está tudo bem. Né? O prefeito aumenta o imposto, todo mundo reclama, vai no jornal, mas não existe nenhuma ação obrigando o prefeito a agir. Então, o que acontece? Não adianta, Davi. Por exemplo, esse ano nós estamos aqui com a família quem comanda a cidade é a família Aguilar. E ela substitui a família Antônio Carlos. Família, que não é exatamente... não se trata de... poderia ser o Júnior, como é o Júnior, o candidato a prefeito, poderia ser o avô do Aguilar pai, poderia ser o primo dele, qualquer um que ele colocasse lá. O exemplo que eu estou falando, o próprio prefeito Júnior, ele mesmo não tem prestígio pessoal. Agora, tem gente que não conhece. Se o Júnior passar em certos bairros, o pessoal não conhece, ele não sabe quem é o prefeito, né? Porque ele nunca teve contato com o povo. Né? Então, quem que o Aguilar pai colocasse lá, seria eleito. Então, saiu a família do Antônio Carlos e entrou a família do Aguilar. A eleição na próxima eleição, quem que vai ser candidato a prefeito? Quem que vai ganhar a eleição? Provavelmente alguém da família Aguilar ou alguém da família Antônio Carlos. Isso acontece, por exemplo, aqui em Guararema, acontece em São José dos Campos, a família é um pouquinho mais estendida. A família, em Caraguatatuba, tem 2 partidos. Um partido é o partido do Aguilar, PA, e outro é o partido do PAC, partido do Antônio Carlos. Tanto que Dadinho, que geralmente você nunca sabe. Esses políticos são igual jogador de futebol moderno, né? Antigamente, por exemplo, você era do PT, do PMDB, levantava aquela bandeira como se era corintiano. Hoje não. Eu não sei, por exemplo, que partido que está o Aguilar, não sei quem que ele vai apoiar para governador, né? Ou seja, então o PA e o PAC. Quem vai ganhar a eleição ano que vem? O PA ou o PAC, direta ou indiretamente. Em São José dos Campos, a terra do seu pai, por exemplo, a família é um pouco estendida. Né? A família de São José dos Campos, lá eles têm bastante... Eles se uniram e fizeram a família... os primos lá se reuniram em torno de um nome, PSDB. Mas é um nome, é uma família. Então sai o PSDB, vai entrar quem? Um outro grande... Então é isso. Então eu estava dizendo esses dias, Dadinho, para a Priscila Siqueira, que eu estou com 18 anos de idade, eu entrei na militância política, convidado pelo Avelar, e fundamos o Partido Popular aqui em Caraguatatuba, e ele me chamou para executivo, já fui logo para o diretório, fui tesoureiro do partido do Avelar. Participei das diretas, você sabe disso, participamos de todas essas lutas aí, e, no entanto, eu vi que nós erramos. Nós precisamos, Dadinho, melhorar a consciência, trabalhar na educação, na formação, para que as pessoas melhorem a consciência. Pessoal, é preciso que se vote em pessoas, seja por amizade, seja por confiança, mas não pode mais votar nisso. Vamos deixar bem claro uma situação. Nenhum administrador, seja presidente da República, ou do legislador, seja senador, deputado federal, estadual, vereador, seja qual deles, nenhum deles é eleito só com o voto próprio. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, se um presidente, um governador, um prefeito, um legislador é eleito a primeira vez,
e faz uma excelente administração, vamos reconhecer, vamos reconduzir ao cargo. Se ele não fizer, é simplesmente votar contra e tirá-lo. Eu, por exemplo, em Caraguatatuba, nós tivemos uma péssima administração passada, que eu ajudei a chegar lá, certo? Uma das coisas, por exemplo, que eu cito, eu não me arrependo de ter votado no Lula a primeira vez, porque ele perdeu. Então, não precisei me envergonhar do voto que eu dei para ele. Ele perdeu para o Collor. Aqui em Caraguatatuba, esse voto que eu dei para o atual prefeito, na primeira vez que ele foi eleito, eu tenho vergonha desse voto que eu dei. Porque eu acreditava que havia um jovem, 2 cursos universitários, tinha uma experiência política como chefe de gabinete do pai. Então, nós estávamos acreditando. Tanto assim, ele é testemunha, que a única coisa que eu falei para ele, que eu esperava dele, era uma administração capacitada e honesta. Simplesmente isso daí. Certo? 4 anos. Agora, a reeleição dele, ele se reelegeu com o voto dele, da família? Não. Ele se reelegeu com o voto da população, da comunidade. Teve voto da comunidade. O voto da comunidade que elegeu. Elegeu, então, sabendo quem estava escolhendo. Quando você fala, por exemplo, em compra de voto aqui em Caraguatatuba, é tradicional, essa suspeição das 30 moedas, e depois passou para 50 moedas, agora deve estar nas 100 moedas, mas tem uma outra forma de pagamento do voto dado, que é nomeações em comissão, sim, gratificações para pessoas que não merecem, horas extras não necessárias. Então, você coloca esses 3, comissão, gratificação e hora extra, você coloca também uma forma de compra de voto. Vamos ver, por exemplo, vou mostrar um exemplo que aconteceu aqui em Caraguatatuba. Nós tivemos, na administração do Antônio Carlos, a desapropriação do terreno lá do Indaiá, que, por sinal, estão fazendo umas torres... Não merece nem citar o nome, né? Deixa eu colocar para... Foi desapropriado. Não precisa citar o nome para não precisar fulanizando a política, né? Por que motivo? A prefeitura perdeu a ação, voltou para os proprietários negociaram com outro grupo que estão fazendo empreendimento. O atual prefeito desapropriou aquele terreno ali na praia, que era de 3 empresários de Caraguatatuba, com a justificativa de fazer um novo paço municipal, porque o paço municipal atual não tinha mais condições. Só que está funcionando o paço municipal. E lá foi jogado 12 milhões de reais. 12 milhões de reais num prédio que ia custar mais 80 milhões de reais. Isso daí houve consulta popular? Não houve consulta popular. Então, mas a comunidade... Vamos falar do orçamento. Vamos falar do orçamento, vamos fazer uma comparação aqui. Vamos fazer isso aí, para o pessoal lembrar? Então, o que é? Não tem fiscalização. O cara gasta como quer o dinheiro e prefeito nenhum precisa dar satisfação. Você falou muito certo. E também, a gente, quando fala comprar voto, não quer dizer especificamente com dinheiro. Embora todos nós aqui já recebeu alguma oferta de algum candidato a vereador para voto em mim que eu te dou 200 conto. Todo mundo sabe isso aí, é público e notório. Não precisa dar nome, mas todo mundo sabe que em algum momento na eleição, essa pessoa recebeu esse convite aí, dessa espórtula constrangedora, né? Muito mais bonito, né? Que corrupção. Mas aí é o seguinte, Tadinho. A questão é, se o cara... Eu me lembro, já em 82, em 83, tinha um vereador que foi eleito na base do voto, eu vi uma conversa dele ali nas proximidades do gabinete do Jair. Ele disse, olha, eu faço o que eu quero na Câmara. O vereador, um vereador do passado, que era esteve pouco, não era daqui de Caraguatatuba, teve uma vida muito grande aqui, mas não era de Caraguatatuba. Naquela época eu fiquei assustado. Já em 83 ele falou assim, estava falando numa roda de amigos do vereador, eu não tenho que atender o povo, porque minha campanha eu gastei dinheiro para me eleger.
eu comprei, ele disse assim, ele disse que tinha usado espórtulas constrangedoras para comprar os votos dos eleitores. Então ele disse, eu tenho que dar satisfação? Não para o eleitor. Quem vier me encher os pacovar, fala, não, eu já te paguei, tal, tá tudo certo. Eu tenho que dar satisfação para o meu financiador. Mas tem uma outra forma também, Dadinho, você lembrou bem, a questão da terceirização, por isso que eles querem privatizar o setor público, para terceirizar médico, professor, tal, e que isso, inclusive, possibilita até as famosas rachadinhas, né? Quando o político quer instaurar essa rachadinha, ele pega o dinheiro do sujeito e reparte com ele, faz uma coleta ali. Mas tem também uma questão que é a seguinte, na verdade, quando, por exemplo, eu tenho uma obra, minha obra é interrompida por um fiscal da prefeitura agindo corretamente, mas quando eu vou à prefeitura e peço um quebra-galho para mim, na verdade, eu estou cometendo um ato ilícito, estou cometendo um ato de corrupção. O político lá, o vereador, o prefeito, que resolveu um problema meu, uma multa que eu levei, ou uma apreensão de um produto que eu estava vendendo, isso aí também é uma forma de corrupção que é dever-favor. Não é dever-favor. E, na verdade, quando você, por exemplo, pede para a prefeitura quebrar o galho de apoiar uma obra irregular sua, você não está contribuindo com o total da questão. Mas aí, Dadinho, é muito interessante, e as pessoas não se informam. Aí, houve, por exemplo, aquele caso daquele prefeito, marqueteiro pra caramba, o Sérgio Meneghelli, lá de Colatina, mas parece que realmente ele fez uma administração muito boa. Muito boa. E para fazer uma administração muito boa, não precisa de muito dinheiro não, né, Dadinho? Eu estava pesquisando em 2020, é o seguinte, Colatina, o orçamento de 2020 foi 384 milhões. Caraguatatuba, o orçamento em Caraguatatuba de 2020 foi de 836 milhões, 936 milhões. São Sebastião chegava a 1 milhão o orçamento. Ubatuba já era 400 milhões em 2020 o orçamento, para ser aplicado no exercício de 2021. Aí eu falei, não, beleza, né? Agora a gente precisa saber o tamanho de Colatina. Como que o prefeito de Colatina faz uma excelente administração com 1/3 do dinheiro de Caraguatatuba e mais de 1/3 do dinheiro de São Sebastião? Será que ele é mágico? Não, eu fiquei pensando, né? A cidade deve ser pequena. Dadinho, a cidade de Colatina o município tem 1.400 quilômetros, é grande pra caramba. Acho que soma, provavelmente, Ubatuba tem 700 e pouco, é quase o litoral norte inteiro o tamanho isso, né, Dadinho, de Colatina, do tamanho total. Então tá, a cidade tem 1.400 quilômetros quadrados de área, Caraguatatuba, por exemplo, tem 454. A cidade de Colatina tem 121 mil habitantes. Parece que Caraguatatuba, segundo eu pesquisei esse dia, tem 127 mil. E nós estamos falando aqui de Caraguatatuba, e estamos falando também de São Sebastião, de Ubatuba e Guararema, etc. Mas eu só estou pegando um fator específico. Agora, o que está acontecendo? Se o custo do cimento, como é uma commodity, aqui em Colatina é do mesmo tamanho, do mesmo preço. O custo da mão de obra é basicamente igual. O custo do caminhão que o prefeito de Colatina compra ou aluga é igual ao custo daqui. Então é o seguinte, será que a prefeitura não tem um corpo técnico para... as prefeituras, e não vamos aqui fulanizar, não vamos falar... Vamos falar genérico aqui das prefeituras, principalmente das duas prefeituras milionárias aqui, que é Caraguatatuba e São Sebastião. Parece que Ilhabela anda melhor, né? Não sei, não tenho certeza disso, eu preciso verificar. Mas Caraguatatuba e São Sebastião, por exemplo, você tem um orçamento bilionário
3 vezes maior que Colatina, e as críticas aí de que esse dinheiro não tem uma boa gerência. Mas aí pode ser, Dadinho, veja bem, isso aí pode ser, por exemplo, que tem gente que sabe lidar com dinheiro, não é? Tem gente que ganha R$1.000 por mês e consegue ser rico. Pode ser até, pensando do lado bom da coisa, que está faltando aí para os comandantes aí da prefeitura, das prefeituras, o cara que cuida do cofre lá, o administrador, o secretário da administração. Talvez, será que eles não têm organização financeira? Precisa mandar eles baixar, Dadinho. Hoje em dia tem aí esses aplicativos, né? Ricardo, Pode ser que não está sabendo gastar, né, Dadinho? Perde a conta, é muito dinheiro, como é que é? Já que você não vamos finalizar, Dadinho, vamos falar genericamente para não citar o nome. Já que você citou Colatina, certo? Colatina tem a mesma população de Caraguatatuba. E 3 vezes a área. 3 vezes a área. E a maior parte rural. 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 E não tem Petrobras lá. Rural para o município, pouco dinheiro traz. Traz para os proprietários das fazendas. Mas o imposto que o município arrecada da área rural é mínimo. Caraguatatuba, ao contrário. Caraguatatuba nós temos quase 100% de zona urbana. Zona urbana, devemos ter mais ou menos 80 mil imóveis em Caraguatatuba pagando imposto predial e territorial. O rural é muito pouco. Colatina tem 1/3 do orçamento, Caraguá 3 vezes maior. E com uma outra coisa também que favorece mais Caraguatatuba. Colatina, pelo que eu fiquei lendo, porque eu tive conhecimento, tem pouquíssimo fluxo externo. Caraguatatuba, todo fim de semana está o exemplo aí, as praias estão cheias. Fim de semana prolongado, mais cheio ainda. Então, é dinheiro que está rodando dentro da cidade. Então, vamos, Dadinho, só uma coisa, vamos falar do litoral norte, né, Caraguatatuba, São Sebastião, por favor. Vamos generalizar. Agora, de qualquer maneira, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba estão num bilhão. Ilhabela também. Ilhabela está sabendo utilizar o dinheiro. São Sebastião, nós temos um hospital lá da região sul que está abandonado. Não sei se terminaram agora, mas até pouco tempo estava abandonado. Em Caraguatatuba, nós temos pelo menos 2 centros esportivos, um no Perequê e outro no Laria, que fazem 6 ou 7 anos que estão abandonados. 6 ou 7 anos. Tem uma outra situação que nós temos que comparar com Colatina. Eu duvido que Colatina receba uma verba grande do governo do Espírito Santo. Caraguatatuba, a reforma do Jorge Ribeiro de Lima, da Praça Antônio Facchini, a construção lá do Mirante Camaroeiro, foi tudo com verbas, a maior parte verbas do Estado. Então, é menos gasto para o município. É só saber administrar. Deixa eu perguntar um negócio, Dadinho. Você tem ideia, mais ou menos, quanto custa uma lâmpada? Lâmpada? Não. R$2, R$5? A lâmpada que eu compro é R$5, R$6, R$7. 5, 6, 7 reais. Recentemente, um rapaz que trabalha na manutenção da prefeitura, na prefeitura aqui de Caraguatatuba, né, falou para mim que no Teatro Mário Covas está faltando 300 lâmpadas. Se a gente fizer uma vaquinha aí, Davi, vamos comprar aí, pô, eu dou umas 10 lâmpadas lá para o teatro, cada um dá 10 lâmpadas lá, conserta. Ou seja, como é que pode deixar faltar 300 lâmpadas num teatro? Uma cidade que tem um orçamento, agora vai ser 1 bilhão e 8 milhões. Está havendo algum problema aqui de gestão, ou talvez de indigestão, não é? E aí não vamos fulanizar. E aí o que vai acontecer, Davi? E na eleição de 2022, provavelmente vai ser alguém eleito desta família que está no poder ou da outra que está no poder. Aí esquecem tudo o que passou? Não.
Ali na hora da eleição, a questão é resolvida de outra forma. Então é importante que a gente invista na cidadania. Porque isso também ocorre, inclusive, em nível nacional, não é? Porque o cara, para chegar a presidente da República, o custo de uma campanha presidente da República é $1 bilhão de dólar. Como é que o sujeito vai gastar $1 bilhão e depois ele vai ter que mesmo fazer aí acerto com as grandes empresas aí para repor esse gasto aí, não é? Agora, Pitágoras, vamos ver um outro lado. Aonde está a sociedade organizada? Aonde isso está? Que está. Onde está a presença da cidade? Porque quando nós fazemos algum evento, a comunidade apoia, a comunidade vem ao encontro. Agora, onde está a sociedade organizada quando esse problema maior é apresentado, é colocado na mesa, e eles estão em volta dessa mesa e se omitem. Nós temos condições... O povo que foi... Cadê o povo que foi para a rua para tirar a Dilma do poder e foi inflamada aí pela propaganda e tal? O povo sumiu da rua. E tem mais, Dadinho. Eu tenho para mim o seguinte, eu tenho para mim que a prefeitura é muito mais importante para nós, cidadãos, do que o governo federal. O governo federal, na verdade, você acaba sofrendo alguns reflexos das políticas do governo federal com relação principalmente à política econômica. Mas o cara que uma cidade bem administrada, o prefeito gera emprego, gera renda. Olha, o candidato do PSOL falou uma verdade. O candidato do PSOL, na última eleição, falou a verdade. E essa verdade serve para Caraguatatuba também e serve para São Sebastião. E serve para Ilhabela. Está aí essa discussão do Bolsa Família, que vai mudar o nome agora, Bolsa Brasil, foi cortado, não foi cortado. O que aquele menino lá do candidato a prefeito do PSOL falou? E eu tenho certeza disso. Se Caraguatatuba, por exemplo, quiser fazer um plano de assistência e dar R$400 para os moradores pobres, tirar do cofre da prefeitura, tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso. Tem ou não tem, Dadinho? Tem. Porque você tem 10 mil pobres aí. Pitágoras, agora vamos entrar numa outra posição. A maldita lei da vantagem. Você acha que esse auxílio financeiro está indo realmente para as pessoas que necessitam somente? Mas é a questão do controle, né? É a questão do controle. Você fazer políticas públicas sem fiscalização, sem pessoas capacitadas, preparadas para fiscalizar, dá nisso daí. Porque algo meritório, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que aqui em Caraguatatuba tem gente que participou da Minha Casa Minha Vida, tem 3, 4 propriedades. Na Minha Casa Minha Vida em Caraguatatuba e outros lugares do Brasil, infelizmente, tem casa sendo alugada, sendo emprestada, sendo vendida. E aonde está a responsabilidade? Da fiscalização. Porque na primeira vez que uma casa dessa fosse vendida, fosse ocupada de forma irregular, a fiscalização chegasse lá e falasse, olha, vocês estão para fora da casa, e vai entrar na fila aquelas famílias que realmente merecem, que precisam, não teria a segunda. Mas em todos os programas da Minha Casa Minha Vida em Caraguatatuba, houve esse problema. Pessoas com 2, 3 propriedades. O marido, por exemplo, não está casado com a mulher. Aí a mulher concorre numa casa e o marido na outra. Mas estão vivendo juntos. Depois que recebe a casa, aluga a casa. Então, essa maldita lei da vantagem é que forma... Exatamente. Essa é a questão que nós precisamos combater. Até eu queria convidar aqui, para vir aqui, nós vamos entrevistá-lo. Quem sabe o Dadinho pode até fazer da casa dele, mas lá a internet é ruim no Cantagalo, né? Queria convidar o Jordano aqui, porque o que acontece? Muitas vezes você vê, por exemplo, o Canadá. Os Estados Unidos não é um bom exemplo. Os Estados Unidos é um país, por exemplo, é um Brasil rico, cheio de defeitos.
de corrupção. Só que eu tive lá uns tempos desse atrás e uma moradora brasileira falou, só que nos Estados Unidos tem uma diferença do político americano atual e do político brasileiro. Ela falou, está vendo essa questão de Boston? Aqui é uma cidade de Boston, bem administrada e tal. É porque aqui a turma rouba, mas faz. E atualmente, parece que aqueles políticos do rouba, mas faz, que falavam que era o Ademar de Barros, e o Quercia, e não sei o quê, barará, parece que... Não, eu me lembro de um quadro do Chico Anísio, né? Porque o prefeito ligou para o Chico Anísio pedindo sugestão, ele falou para o personagem do Chico Anísio, ele falou, esse cara é burro, não rouba, não faz e não divide. Né? Não, rouba, não faz e não divide. Então, rouba, mas faz, significa que o cara, o político antigo que havia do rouba, mas faz, ele ficava com alguma comissão para ele, e não era muito, porque era só uma comissão na compra das coisas, não era empreiteira. Então, ele supostamente ele roubava, mas fazia obra. E eventualmente dividia lá com alguns amigos dele lá, os lucros. O que está acontecendo hoje, em grande parte, nas grandes esferas do poder, não estou apontando o dedo para ninguém aqui, infelizmente, o que está acontecendo é o seguinte, existe as espórtulas constrangedoras, do que diz o Jânio Quadros, você não tem obras, agora a divisão tem, né? Porque parece que essa história do mensalão, do qual o Lula foi acusado e a Dilma foi, e não é mentira, existe mesmo mensalão no Congresso Nacional, mas com certeza é sabido, não vou citar nomes, que 90% dos poderes legislativos estaduais e municipais tem uma boa parte, sim, de vereadores que aceitam uma ajuda de custo, uma Bolsa Família mensal para o vereador. Só que a Bolsa Família mensal para o vereador não é R$400, né? Isso daqui estou falando genericamente. Eu sei, como tem muito vereador honesto. Eu sei, Ricardo, só que tem uma coisa. Eu não aceito mais também, eu não aceito essa história do rouba mais faz. Eu quero o cara honesto que faz. Essa história do rouba, porque o rouba mais faz muitas vezes faz 2 obras quando podia ter 5. Se faz feito 5. Então é de extrema importância para nós começarmos a pensar sobre isso. Nós temos pessoas capacitadas para assumir, então vamos apoiar essas pessoas. Nós temos bastante trabalho para fazer, para discutir na área política, tá? Mas já estamos quase 1 hora nesse programa nosso. Vamos fazer outro programa a respeito disso daí. Eu queria convidar de público aqui, eu queria convidar o Jordano para explicar como que funciona no Canadá. O Canadá é um exemplo, assim como a Suécia, a Suíça, a Dinamarca. É um dos melhores países do mundo porque tem organização. Por exemplo, eu falei para o Jordano, por exemplo, da possibilidade de ir para o Canadá, uma pessoa como imigrante ilegal, eles não aceitam. E por quê? Porque lá, segundo o Jordano me explicou, não interessa para ele um brasileiro lá ilegal, porque quando ele paga, ele registra um trabalhador, ele tem desconto no imposto de renda. Então, beneficia ele. Então, quando você fala, por exemplo, vamos trazer o primeiro-ministro do Canadá, o Pierre Trudeau, para administrar o Brasil, não vai dar certo. Primeiro que ele não vai conseguir conviver com o Congresso Nacional aí, tá certo? Ele vai ter problemas porque ele não está acostumado com as espórtulas constrangedoras. Então, não adianta. Então, ele faria um péssimo governo, seria cassado na primeira semana. Por outro lado, no Canadá, o povo controla o político. Por exemplo, este Pierre Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, ele é da mesma corrente ideológica em nível mundial que é o Trump, que é o Bolsonaro, que é o Salvini da Itália. Mas, por exemplo, então é possível você ter um cara da extrema-direita governando? Tudo bem. No Canadá, você pode colocar qualquer pessoa na presidência. Pode colocar
o extrema-direita, pode colocar o comunista. Porque se ele quiser fazer o que ele quer lá, o povo tira na hora na rua. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, o presidente do Canadá, embora as políticas econômicas dele sejam puxando para o lado do ultraliberalismo, o que vai acontecer? Ele quer o quê? Ele não é anti-vacina, por exemplo, ele não fala que... Pitágoras, vamos voltando na nossa terra aqui, vamos fazer uma coisa, vamos reunir com mais algum amigo e fazer uma lista de coisas boas que estão ocorrendo em Caraguatatuba e de coisas erradas. E nós vamos aí compararmos. Vamos fazer, por exemplo, o Mirante lá é lindo, muito bonito. Né? O museu, excelente. O Teatro Matos Cova, e vamos ver a parte errada. Vamos numerar, mostrar para a comunidade, solicitar que essa comunidade venha ao nosso encontro trazendo informações. E eu acho que nós podemos fazer mais uns 2 ou 3 programas nesse sentido. E agora eu acho Parece que o link caiu já, então vamos encerrar, Dadinho. Eu senti melhor essa internet aí. Vamos preparar isso daí, então. Um abraço, amigo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.